Tá Bacana. certo? Tá, isso aí. Gente, como é que tá a capacidade de memorização de vocês? Estão entendendo? Tá? Então a ideia o que que é? Observar, ficar atento. E matemática também é isso aí. Olha lá o trapézio e o trapézio carrega o número 4. Parabéns a todos que ficaram atentos aí e responderam. E aí eu vou perguntar, para finalizar, Jonas, qual era o polígono de número 6 para rapaziada? Ah, agora eu quero ver. Eu Vamos quero lá. saber o nome. Ó, O já até nome. colocaram aqui, ó. Aham. O Vitor. Não, Vitória, desculpa. Vitória. Vitória colocou a resposta da C como 4, né? Aham. Que era o que aparecia. E colocou a D como hexágono. Eu encontrei o Pedro. Uhum. Pedro Henrique colocou losango. Losango. Então era a figura. E agora a maioria aqui, ó, molecada tá vindo aqui no hexágono. Então, por exemplo, a Gabriela colocou como hexágono, a Laura também colocou o hexágono aqui, a Evelyn o hexágono. Legal, não é aquela história de copia e cola não, né? Pelo amor de Deus, tá? Vamos lá na figura, tá? Realmente a figura de número 6 é o hexágono, depende da leitura como é feito, né? É correto afirmar. Então, temos ali um polígono de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis é hexa, né? Isso, Então, 6 é hexa. famoso título tão perseguido aí pela seleção Um dia a brasileira gente consegue, né? de futebol, um dia a gente chega lá. Tudo bem, gente? Entenderam a proposta? Então era essa a ideia. Você brincar aí com os polígonos, né? Fazer essa observação, guardar naturalmente o nome deles, tá? E a quantidade de lados. Beleza? Então é isso. Vamos sequência, Jonas? Bora, vamos lá. Vai lá, tá? Respostas ali, tá? Hexágono, como foi colocado, tá? Beleza. Então vamos trabalhar um pouquinho a ideia de conhecendo os polígonos, tá? De novo a gente vai observar as figuras aqui, não precisa mandar nada, e aqui a gente tem 13 figuras, tá? Então nós temos aqui quadriláteros, temos triângulos, não vai além disso não, né? Não, tá? Então temos quadriláteros e triângulos, beleza? Cada um carregando aí as suas características. Um triângulo é igual a outro triângulo, temos aqui outro triângulo, mas triângulo é uma figura emblemática, né? Carrega características tão particulares. Ó, parece que esse triângulo 1 e esse 10 são iguais, né? Parece, mas não são não, né? Tá vendo? Nossa, muito diferente, né? Se Tá você vendo? for ver algumas definições. Exatamente. No primeiro olhar, né? Você diz assim, parece que são iguais, mas um pouquinho mais atento, olha o que você vai perceber. Ó, tá vendo aqui, ó, falta aqui e aqui ele toca. Ó. Então isso aí, na hora lá da atividade, vai fazer uma diferença na hora da resposta. Lembrando que esse tá no caderno deles, né, Osmar? Isso. Tá lá na página 71 do volume 3 deles, né? Na primeira parte aí, se vocês pegarem o caderno do aluno, abre lá na página 71 essa imagem que vocês viram, vocês têm lá disponível, né? Tem sim, é isso aí, beleza? Tá? Olha lá na sequência. E agora a gente vai botar vocês para trabalharem mais um pouquinho, tá bom? O objetivo da aula é esse, né? A gente trabalhar em conjunto aqui, trabalharmos juntos, tá ok? Tá ok? Essa atividade está lá no caderno do aluno, como reiterou o professor Jonas. E o que a gente quer? Nós queremos que você complete a tabela observando os polígonos a seguir. Aqui a gente colocou ele para você não ter que ficar voltando a tela. Então, fiz um recorte também, não são todas aí, mas dentro aqui do que interessa para a gente. A gente está falando especificamente aí, basicamente, dessas figuras. Tudo bem? Então, o que acontece? Temos aí a nomenclatura, o nome, tá ok? E aí você vai falar para nós aqui, ó, quais são os polígonos compostos por 3 vértices. Aí tem o número da figura, tá? E a gente vai colocar aqui. Como que a gente vai fazer, Jonas? Uma de cada vez? Pode ser. Pode ser? Pode Beleza. ser. Chat tá aberto? Tá aberto. Beleza. Então, vamos responder essa primeira aqui, ó, tá? Pra gente ter uma ideia. Aqui, ó, tá? Triângulo. Polígono composto por 3 vértices. E aí a gente vai mostrar para vocês os números. Beleza? Um minutinho? Fechado. Fechado. Um minutinho a gente só vem para essa aqui, tá? Só para essa primeira linha. Beleza?
Recordamos aqui uma informação aqui, inclusive a Rafaela comentou no chat aqui para vocês pelo aplicativo. Como eu estou acompanhando o chat, eu estou acompanhando pelo aplicativo. A Rafaela colocou assim, ó, foi só na minha TV que não estava funcionando? Acredito que tenha dado algum problema aí se você está assistindo pela televisão. Então, depois tenta acessar lá pelo YouTube. Essa aula está sendo gravada, vocês podem ter acesso desde o início da aula. Começo da aula, basicamente, nós falamos aí sobre os polígonos, né? Começamos a ideia de polígonos, né, Osmar? Sim. Falamos sobre essa representação e aí fizemos uma brincadeira aqui para vocês darem uma ideia de memorizar, né? Relembrar o que vocês tinham visto na atividade. Não foi nada demais. E agora sim nós vamos para algumas definições. Das respostas que eu encontrei aqui, Osmar, Beleza. eu encontrei, por exemplo, da Isabela. A Isabela colocou 1, 3 Pegar o da Isabela. e 10. 1, 3 e o 10. Beleza? Tá. Eu encontrei do Yuri, ele colocou 1 e 10 apenas. 1 e 10. Tá bom? Ok. Eu encontrei o do Afonso, ele colocou 1, 3, 10 e o 11 também. 11, 1, 3, 10 E o 11. Opa, deixa eu aproveitar e colocar. Afonso? Isso, o Afonso. Legal. O Afonso colocou o 11 também. Legal. E aí, a maioria das respostas girou em torno disso, de 1, 3 e 10 e 11. Bacana. Aquecimento para vocês, acho que não tem nenhuma novidade, tá? 3 vértices, ó. 1, 2, 3. 3 vértices, naturalmente, são triângulos. Realmente, a figura de número 1, a figura de número 3, a figura de número 10 e o polígono aí de número 11. A gente fala figura, entenda polígono. Beleza? Tá. Tudo bem? Então, tá lá, vai aparecer depois para vocês. Aqui a gente já vai dar uma melhorada para ele. Ô, Jonas, um triângulo que possui 3 lados com a mesma medida é o quê? É um triângulo, tem um nomezinho? 3 lados com a mesma medida? Isso. Se eu não me engano aí, se eu não faltei na aula, equilátero? É verdade. Então, estamos falando de um triângulo equilátero, né? A ideia de equilátero é justamente essa questão, né? Do equilíbrio, né? Da igualdade entre todos os lados. Então, já colocamos aqui a nomenclatura, um triângulo equilátero. Um minutinho para o pessoal responder para a gente qual desses polígonos aqui abaixo são um triângulo equilátero, ou é um triângulo equilátero, não sei a quantidade que tem. Na realidade eu sei, mas eu não vou falar. Então, beleza, gente? Um minutinho para vocês responderem quais desses triângulos, veja, aí a gente já descarta 2, já descarta 4, já descarta 12, descarta 13, beleza? Então vocês vão mostrar pra gente aí quais dessas figuras são triângulos equiláteros, no plural ou no singular, beleza? Um minutinho a gente já retorna. Vamos aqui. Beleza? Muitas respostas, Osmar, eu encontrei como 1 e 10. 1 e 10. Então, por exemplo, o Bruno colocou 1 e 10. O Luiz colocou 1, 3 e 10. A Luana colocou 1. A Luana colocou apenas a resposta como 1. A Camille 1 também. 1. Tá. Eu encontrei outros números aqui que eles colocaram 1, 3 e 10 foi o que eu mais encontrei como resposta. Então, aqui. de cara acho que a gente já consegue descartar o 3. 3 é um triângulo retângulo. E aí o que acontece? Essa característica dele aqui, perceba, aqui legal, tá? São iguais, tá? Agora, essa diagonal aí, existem aulas incríveis sobre essa diagonal. Ela é muito enigmática, ela é complexa. É um dos grandes desafios dos matemáticos que foi encontrar esse comprimento aqui dessa diagonal no quadrado. E aí eles chegaram, mais tarde vocês vão ver lá o tal do número irracional, mas existem alguns processos para identificar isso aqui. Tá? A gente já tinha cantado essa bola anteriormente, né, Jonas? Eu não sei qual a definição que eles conseguem, a definição de imagem que eles têm ali, mas eu queria que você percebesse aqui. Veja que esse triângulo aqui,
aqui, ó, tá? O de número 10, existe um comprimento aqui, ó, essa distância aqui, ó, não sei se vocês conseguem medir, eu medi, tá? Eu medi. Ela é diferente, e aí já está dando brecha para outra resposta já, a verdade é essa, spoiler que fala, né? É, isso mesmo. Já está dando spoiler para outra resposta, tá? Então, na realidade, quem que a gente tem aqui? O triângulo equilátero, cujos lados, tá? Olha lá, possuem a mesma medida, é apenas e tão somente o de número 1. Perceba que esse aqui, ó, tá? Ele tem vai até o final, então ele tem um comprimento um pouco maior. Tudo bem? E aí o que acontece? A última situação da nomenclatura dos triângulos seria aquele triângulo que possui dois lados de mesma medida, tá? E aí o professor Jonas vai nos lembrar que é um triângulo isósceles. Beleza, isósceles. É um nome pouco comum na nossa rotina, não é? Mas é o vocabulário matemático, né? Outro dia eu estava vendo alguém falar, né, numa dessas formações que a gente tem, da importância de se trabalhar o vocabulário matemático. Então a gente tem que se acostumar com essas palavrinhas. Então, só para relembrar aí, Pois, né? Jonas. Eu tenho então um triângulo equilátero, os três lados iguais. Três lados iguais. Todos os lados têm que ser iguais aí do triângulo. Beleza. E o isósceles? Os isósceles, dois lados iguais, tá? Dois lados que possuem a mesma medida. Beleza, então agora no chat eles têm que colocar qual o número que eles acreditam que é isósceles. Exatamente. Beleza? Vou dar uma limpada na lousa aqui, já vai aparecer a resposta para vocês, tá? Só para tirar esse congestionamento tudo aqui. Só borracha não, tudo, né? Vou apagar tudo, tá? Ou não? Usa só borracha. Só borracha, beleza? Então vou apagar aqui. Um minutinho para eles. Pode ser. Tá correndo? Pode ser. Pode correr, Então um um minuto para eles a gente já retorna. Já retorno. Retornamos aqui. Alguns alunos ficaram com dúvida. Aham. Isso é normal, nós vamos rever bastante. Mas muitos alunos aqui conseguiram chegar numa resposta aqui que eu achei bem interessante. Legal. Ó, que, inclusive, uma delas a gente pode até rever, né? Aham. Ana Júlia colocou o seguinte, 3 e 10, Osmar. 3 e o 10. Isso. Vou colocar aqui. A mesma resposta da Maria Clara, só que ela acrescentou o 11. Então ela colocou o 3, o 10 e o 11 3, o 10. como resposta. Vou colocar esse 11 aqui, circular ele aqui, porque eu não tenho certeza. Tá. Tá. Giovana também, ela colocou só o 3 e o 11. O Marcos colocou o 3 e o 10. Então, alguns aqui, eu estou vendo alguns alunos aqui colocando, como 3 e 10 como resposta aqui. Gente, eu não sei se vocês têm acesso aí à régua, tudo isso aqui a gente mediu, não tem como pegar uma régua aqui e medir, tal. Mas, é assim, vamos descartar o 11, tá? Então, o que acontece? A gente já falou dessa diagonal aqui, ó, tá vendo? Então, o que acontece? Perceba que aqui a gente tem duas unidades de base de comprimento que diferem aqui, ó, tá vendo? Desse outro lado, tá? Então, esse 11 aqui, realmente, a gente acaba descartando, tudo bem? Ele não é um triângulo isósceles. Ele vai ter outro nome, tá? Ele vai se chamar triângulo escaleno. E a gente já falou sobre isso, sobre a definição de polígono e triângulos lá no segundo bimestre. É que às vezes a gente tem que reiterar bastante o conceito para vocês lembrarem, tá? Mas esse triângulo aqui, ele não é isósceles, beleza? E aí, naturalmente, o que a gente vai pensar aqui, ó? Eu consigo afirmar que realmente esse triângulo 3 aqui, ó, ele é interessante porque ele permite, né, ele já te impulsiona a acertar que realmente ele é isósceles.
detalhes. Então, aqui ó, você tem a medida do lado do quadrado, não é isso? Como você tem duas medidas se cruzando aí, e aí é o grande barato desse triângulo, né? Porque ele é famoso triângulo retângulo. Então, além de ele ser um triângulo isósceles, ele também é um triângulo retângulo. Talvez o triângulo mais famoso aí da matemática seja o triângulo retângulo. E trabalhoso, tudo bem? Mas é essa a ideia. E aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem temos aqui o de número 10, que essas laterais aqui, gente, eu reitero para vocês, nós medimos, pessoal do currículo, né, professor Isaac até falou assim, Osmar, mede e especifica para eles, parece é uma coisa, parecer é uma coisa, ser é outra, tudo bem? Então, só por curiosidade, pega lá uma reguinha lá no seu material, no caderno do aluno e faz essa medição também, beleza? Então, aqui a gente vai ter como triângulo isósceles, o de número 3 e o de número 10. Então, a gente descarta o número 11. É isso, Jonas? Beleza, é isso aí. Beleza? Tá. Então, vamos lá na sequência? Tudo bem, gente? Espero que não tenha ficado corrido, né? Que a gente tenha explicado aí. Dúvidas? Matemática é a ciência daquela coisa da persistência. Então, com calma, com jeito, tá? A gente chega também. Mas é importante que você continue a aula, né? Pós-aula. Então, terminou a aula, você sempre dá aquela revisadinha, que é extremamente importante. Beleza? Tá? Então, temos aí, tudo bem? Aqui faltou 11, tá? Faltou 11 também, tá? Mas é essa a ideia, tá? Então, as respostas, aqui a gente sabe que é um triângulo equilátero, beleza? Não, ali é o 3 e o 10, né, 3 e 10, aonde? Na última linha, o equilátero, né? 3 e 10, 3 perdão. e 10, o 11 não era, Borracha, não é isso? Desculpa, 11 não. Borracha. Aqui temos o 3 e o 10, perdão. Opa. Caneta. O 3 e o 10. Beleza? Temos o triângulo equilátero. Tá? A gente refaz a aula 10 vezes, né, Jonas? E ainda deixa uns gatinhos, né? E isósceles aqui também. Tudo bem? Beleza? Então, é essa a ideia. A gente tomou um tempinho da aula para falar sobre isso aí. E é importante que você refaça, que você reveja, né? Volte lá no seu material. E as dúvidas que você tiver, também converse aí com o seu professor, ele pode ajudá-lo. Beleza? Na sequência, vamos falar de polígonos convexos e não convexos. Aí, basicamente, uma definição, tudo bem? Então, a gente tem algumas situações e algumas estratégias sobre essas duas palavras, tudo bem? Até então, o que a gente estudou, né, todas essas figuras, todos esses polígonos, desde o começo da aula até anteriormente, são polígonos convexos, tá? Então, o que acontece com esses polígonos convexos? Todos os ângulos internos são menores que 180 graus, aí ele é chamado de convexo. Tá? Qual que é a referência que a gente tem de um ângulo de 180 graus? Tá? É essa a ideia aqui, ó, metade de uma circunferência. Né? Se a gente puxar uma perpendicular aqui, temos 90 e 90. Então, a referência que a gente tem de 180 é sempre essa. Beleza? Como você pode perceber aqui nesse pentágono, né? Olha o que acontece aqui. Ó. Olha os ângulos internos dele aqui. Ó. Tem outro nome também, né? Olha lá. Então, um ângulozinho, se for menor que 90 graus, a gente chama de agudo também. Mas não é o caso aí, não. Tudo bem? Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ângulos menores que 180 graus, todos os ângulos. Não é só um, não. Tem que ser todos. Tudo bem? Então, esse polígono é chamado de convexo e ele é objeto de estudo para a gente. E aí, o que você vai perceber? Né? Que essa figura aqui, eu nem sei o nome, não tem nome específico, né, para esse polígono. É um polígono. É seta. É uma seta. É uma seta. Tudo bem? E aí, a gente tem algumas definições para ele. O que acontece? Eu quero que você perceba, tá vendo esse ângulo aqui? Ó? Ele é muito maior que 180 graus, mas muito. Não é pouco, não, tudo bem? Se você traçar uma reta, já dá para ver que ele passa de 180, né? Já passa de 180 graus aqui, né? Facilmente. Então, você consegue perceber aqui, ó. Falta um pouquinho, um tantinho aqui para completar os 360. Então, a gente já descarta ele. Outra possibilidade é você marcar 2 pontos internos ao polígono. E aí, o que acontece? Eu fazia isso, né? E ligava esses 2 pontos. O que você percebeu, ó? Que parte desse segmento de reta saiu para fora da figura geométrica. E isso caracteriza o polígono não convexo. Tudo bem? Vou apagar aqui. O professor Jonas tem uma outra definiçãozinha legal para a gente. Qual que é, Jonas? Isso mesmo. Então, o que nós poderíamos fazer, pelo menos eu geralmente passava para os alunos, é o seguinte. Escolha, no caso,
Nós vamos escolher um que dê certo, né? Beleza. Mas você vai escolher 3 ângulos. Então você escolhe aí 3 ângulos. Pode ser ser esse. Ah, Então o Osmar ali mostra, pode até colocar, diretor. Pode fazer a circunferência grande, Osmar. beleza. Aí esse aí escolheu esse pontinho ali que vocês estão vendo. Escolhe outro ângulo. Pode isso. ser esse? Isso. Tá. Aí tá vendo que entre eles tem que ter um no meio, né? Tem, tá Então eu aqui. escolhi 3 na sequência. Certo. Traça uma reta entre os dois. Opa. Opa. Traça uma reta. Tracei. Beleza. Se o ângulo estiver para dentro, Olha lá. quer dizer que ele é não convexo. Olha lá. Se ele estivesse para fora, ele é convexo. Faz no pentágono Vamos lá fazer? Escolhe Vamos. 3 de novo. Ó. Ó, pega 3. 3 pontinhos. 3, isso. Ué. Traça uma reta entre os dois extremos. Tracei. Tá para fora, não é? Tá pra fora. Então ele é convexo. Legal. Tá? Essa é uma ideia aí. Quem te inventa, né? Inventa, né? Criatividade do professor. Beleza? Tá? Então, aqui ó, nós temos a situação, tá ok? Que vai aparecer uma atividade para vocês, não vai dar tempo, a gente vai resolver tudo junto. E aqui, por definição, a gente consegue enxergar naturalmente que só tem 2 polígonos que não são convexos, Jonas. Ajuda aí, qual seria? O 8 e o 12? Concordo, através daquele princípio, né, que você mesmo falou. Olha o danado aqui, ó, do lado de fora. E aqui a mesma ideia, tá? Então é essa a ideia. Tudo bem, gente? Tá? Vai aparecer o QR Code aí para vocês avaliarem a nossa aula, o produto, né, que nós vendemos hoje para você. É verdade, é essa. E assim, todo produto que você compra ele tem que ter qualidade. Exija qualidade, sempre. Escola pública não é de graça, nunca foi. Tudo bem? É dinheiro do povo. Tudo bem? Então, tem que ter um produto de qualidade. Avalie a nossa aula, avalie a nossa mensagem, a nossa aula que a gente passou para vocês hoje. A Pamela aqui já até lançou a nota da aula. Ela lançou a nossa nota 8 da aula aqui hoje. Pamela, 8 é lindo, 8 é 80%. Passa de ano, né? A gente vai se esforçar para chegar no 10. Obrigado para vocês, obrigado, Jonas. Obrigado, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, né, Osmar? Até a próxima, até mais. Tchau, tchau.